Fala pessoal, passando aqui hoje para contar um pouquinho da experiência de como foi participar da primeira aula ao vivo do curso de História, né, da Unicesumar. Eu, por vários motivos, não tive como participar das aulas anteriores, mas ontem eu consegui me organizar a ponto de chegar a tempo para a aula ao vivo. Quer dizer, cheguei um pouquinho atrasado ainda, mas pude ver um pouquinho da dinâmica pelo Google, acho que era o Meet. Não, era Microsoft Teams, né? E depois eles exibem a aula, fica lá disponível na área do aluno, e aí quando você clica ele é direcionado para um link não listado do YouTube, né? A aula ao vivo você pode rever depois de um tempo o YouTube, mas linkando a partir da plataforma da área de ensino. Bom, sobre a aula de ontem, a professora falou muito sobre, quando eu cheguei já estava rolando, ela falou sobre revisionismo, né? Sobre o cuidado com a leitura dos fatos. Eu até fiz uma pergunta, vai estar lá a minha pergunta sobre há uma aparência não uma aparência, mas a impressão que a gente tem que quanto mais próximo do acontecimento, mais difícil de você chegar a uma conclusão devido às muitas vozes que querem se apossar da narrativa daquele acontecimento. Eu quero o tema, o exemplo que ela utilizou foi a ditadura militar. A ditadura militar, sobre a questão da romantização, ou da brandura, ou disso, a ditadura civil-militar. Desculpa eu estar falando assim, gente, que eu estou com uma aftasia na ponta da língua. Mas prosseguindo aqui. E a gente a gente tem a impressão, eu pelo menos tenho a impressão, de que parece haver apenas um viés quando se fala da história da ditadura militar. Não é que eu queira alguém defendendo. Eu não sou a favor de ditadura de ninguém, nem civil, nem militar, nem de ninguém. Nem de Maduro, nem de Bolsonaro, nem de ninguém, né? Nem de Lula, né? Mas as coisas têm que ser vistas como elas são. Gostei até da resposta da professora, achei coerente a resposta que ela deu. Depois, se vocês têm algum colega meu que estava na aula ontem, que faz o mesmo curso que eu e pôde ver essa pergunta, comenta aqui, tá bom? Comenta aqui. Então vou continuar participando, quero chegar na hora, na próxima aula ao vivo, que é de 17 do 4, para falar da terceira unidade do curso da disciplina de teorias da história, né? Então gostei. Apesar da professora às vezes ter uma dificuldade, assim, ela tem umas pausas longas, né? Às vezes ela, e aqueles cacoetes que a gente tem às vezes quando não está familiarizado com alguma coisa. Não dizer que a pessoa não sabe, ela sabe demais. Eu acho que é a questão do ao vivo, né? De você transmitir aquela informação no ao vivo e enquanto que vai acompanhando o comentário, que vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, às vezes dá uma travadinha mesmo no raciocínio. O demais, muito legal, muita gente comentando no chat, deu um debatezinho ali secundário no chat, mas o resumo da obra é que ficou bem interessante a aula. É isso aí, gente. Eu estou passando aqui as impressões, né? Se você participou da aula ontem, estou falando do curso de História de Licenciatura para quem está no módulo 51, que pôde assistir essa aula, que é a aula 2 do ao vivo. Tá bom, pessoal? Valeu. Segue a gente aqui. Comenta aí o que você achou, se você assistiu a aula, se não assistiu, se quer fazer parte do curso de História, como é que é. Comenta aí que a gente responde assim que der. Valeu. Fábio, consegue ouvir a gente, Fábio? Você está habilitado aqui para falar conosco, Fábio. Consegue falar aqui, mandar a sua mensagem, abrir a câmera, fique à vontade. Vou passar para o próximo. Oi, William. oi, Oi, Fábio, fique à vontade, a palavra é Ah, sua. tá, não consegui habilitar a câmera, mas é rapidinho aqui, eu não quero, eu já sei que já está no finalzinho, cheguei um pouquinho atrasado. É só para perguntar à professora rapidamente o seguinte: eu tenho a impressão de que quanto mais próximo do acontecimento a gente está, mais difícil chegar no consenso. Eu vejo isso com relação à ditadura militar, vejo isso também com relação a acontecimentos recentes aqui, principalmente da política. De que modo que a gente consegue conciliar as versões, principalmente sobre o período da ditadura militar? Qual que é a melhor forma de a gente conciliar as versões e chegar a uma conclusão mais adequada, mais próxima do que realmente aconteceu? Porque há uma tendência que a gente tem uma visão mais de um lado da história do que do outro. É uma impressão que eu tenho. Posso estar enganado e está tudo bem. Se eu estiver enganado, for corrigido, vou aceitar tranquilamente.
mas de que forma a gente pode analisar essas coisas e tirar uma conclusão mais próxima do que realmente foi o que aconteceu? Existem fatos que eles estão estabelecidos, né? Mas não é sobre o factual que você está perguntando. Você indaga sobre a interpretação e é um cuidado muito importante, porque os historiadores não devem construir interpretações frágeis sobre os processos históricos, né? Essas interpretações elas nunca serão completas, porque o documento histórico não o é. O documento é sempre uma leitura sobre o passado, sobre os processos, a partir daquilo que os seus sujeitos históricos conseguiram perceber, daquilo que eles quiseram, né, que fosse percebido, das memórias que eles desejaram passar. Então, o documento, ele é monumento. O Jacques Le Goff, no final tem aí o slide, né, essa referência, o Jacques Le Goff vai dizer, todo documento é monumento. Ele é a verdade, é o real, mas também é uma leitura, é um desejo. Então, assim, a gente tem que navegar nisso que é característico da ciência e história, a limitação. Porém, eu não creio que nós estamos sujeitos, que precisamos ficar, né, à mercê de interpretações totalmente díspares. Sobre a ditadura civil-militar, os papéis, né, os protagonismos, tanto de quem matou quanto, né, foi vítima, eles podem e devem ser revistos, né? Tem um filme que é muito interessante, acho que é Olga. Olga tem uma cena que mostra um pouco sobre isso. O que a gente não pode fazer afirmações do tipo que a ditadura, que ela foi branda, que ela não violou, né, direitos básicos. Então, nós podemos e devemos analisar os tantos protagonismos. Agora, como fazer isso? Respondendo a sua pergunta, documento. São os documentos que nos permitem construir as leituras. E algumas leituras eles não nos permitirão construir, elas ficam suspensas, né? Consegui responder um pouco? Sem dúvida, professora.